E no quadro Tá na Mesa de hoje você vai aprender como é que faz um bolo de rapadura que ficou, olha, bem fofinho, uma delícia. Então, confere agora no quadro Tá na Mesa. E no quadro Tá na Mesa de hoje a gente vai aprender uma receita de bolo de rapadura que eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Aqui quem vai preparar é o nosso amigo Alexandre Dantas, que já apareceu aqui no Gente do Campo em outros momentos e hoje vai ensinar essa receita que inclusive é de sua autoria, não é isso, Alexandre? Isso, Isa. Esse bolo é um bolo de minha autoria. Eu acredito que a rapadura é um dos ingredientes mais característicos do sertão nordestino e eu sinto muito essa necessidade da gente utilizar mais esse doce nas nossas preparações, nas nossas sobremesas, e aí eu fiquei curioso, com vontade de desenvolver alguns pratos à base de rapadura, e esse foi um dos primeiros que eu desenvolvi há algum tempo e assim, eu já fiz alguns aperfeiçoamentos na receita e aí eu acredito que essa receita do jeito que está aqui tá muito boa. Quem prova, né, assim, quer repetir e quer a receita, e o objetivo é exatamente esse. A gente cria as preparações e a gente quer aqui difundir essas preparações para a gente valorizar cada vez mais aquilo que é nosso. E além da rapadura, a gente também tem outras especiarias que são também típicas aqui do Nordeste. Isso, o sertanejo, ele tem um hábito muito grande de utilizar as especiarias que são utilizadas desde muito tempo, inicialmente com o objetivo de conservação, né? E a gente utiliza a rapadura condimentada, que é aquela mais escura, e aí para acrescentar ainda mais sabor ao bolo, também a gente acrescenta cravo, canela e erva doce. Então, bora lá para essa receita, né? Bora fazer. Para essa receita, a gente vai precisar de 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de flocão de milho triturado no liquidificador, 4 ovos inteiros, 150 ml de óleo, pode ser de girassol, milho ou de soja, 15 gramas ou uma colher de sopa de fermento químico em pó, cravo, canela e erva doce, tudo a gosto. E para a calda, a gente vai precisar de 700 gramas de rapadura condimentada, triturada, e 350 ml de água. E um detalhe interessante dessa receita é porque além da farinha de trigo, ela também leva o flocão de milho. Alexandre que vai explicar pra gente qual o papel, digamos assim, Alexandre, do flocão de milho nessa receita. A gente utiliza o flocão de milho, o objetivo é trazer o sabor do milho, né? Então a gente não quer utilizar somente a farinha de trigo. Então, como nós sertanejos adoramos cuscuz, né, de todas as suas formas, então uma ideia de trazer também esse gostinho do milho para o bolo foi utilizando o flocão de milho, ou também a gente pode utilizar aquela farinha de cuscuz, aquela mais fininha. Na receita a gente utiliza o flocão porque ultimamente é o que a gente mais costuma comprar. Então o objetivo realmente foi trazer esse saborzinho do milho juntando com a farinha de trigo. Então a gente acha que é uma combinação que fica no sabor e na textura ideal. Então vamos começar essa receita. A gente vai saber agora de Alexandre qual o passo a passo, Alexandre, né? Nós iremos inicialmente no liquidificador, mas também pode ser feito à mão. Nós vamos começar misturando a calda de rapadura, que nós já fizemos anteriormente e deixamos lá esfriando. Então nós vamos entrar com a calda de rapadura, o óleo e também os ovos. Então esses 3 ingredientes líquidos nós vamos processar no liquidificador. Pode ser batido à mão também, quem não tiver o liquidificador. E já num recipiente à parte nós vamos misturar o flocão de milho triturado e a farinha de trigo juntamente com cravo, canela e erva doce a gosto. Posteriormente nós iremos levar essa mistura de líquidos até a mistura dos ingredientes secos e aí a gente vai finalizar adicionando o fermento químico em pó, que é o último ingrediente. Vamos passar para uma forma untada e enfarinhada e assar até a superfície ficar levemente dourada.
último, a gente vai acrescentar o fermento, não é isso, Alexandre? E depois, fogo. Isso, o fermento que geralmente é o último ingrediente, porque assim que a gente coloca na massa, ele já começa a agir. Então nós vamos entrar aqui com o fermento químico em pó, posteriormente a gente já leva a forma, que pode ser do formato que a pessoa desejar, desde que ela vá ao forno, untada com um pouco de óleo e enfarinhada com farinha de trigo. E a temperatura do forno? 180 graus por aproximadamente 40 minutos, ou até que a superfície do bolo ele esteja levemente dourada. E cerca de 40 minutos depois a gente tem o bolo fofinho, né, Alexandre? E aí, esse bolo dá para acompanhar? Quais são os acompanhamentos que a gente pode colocar? E serve até como café da manhã, um lanche da tarde, não é isso? Serve como café da manhã, lanche da tarde, aquela sobremesa. Como a gente tem nesse bolo o sabor da rapadura bem presente, então nós podemos harmonizar ele com nossos queijos, os queijos regionais. E ele harmoniza muito bem com o queijo de manteiga. Então a gente vai ter esse contraste aí. Então a gente vai ter o dulçor da rapadura com o salgado do queijo de manteiga. E para finalizar a gente ainda pode entrar com um fio de melaço, que aí a gente vai trazer ainda mais esse sabor da rapadura para o nosso bolo. E assim, interessante que apesar de ser um bolo de rapadura, ele não fica muito doce, que a gente dosa muito bem a questão da quantidade de rapadura no bolo. Tanto que a gente ainda pode finalizar com um fio de melaço, que ele ainda fica num dulçor ideal. Bora lá! Essa crueldade, mas é uma crueldade muito boa que a gente percebe aí Pode finalizar aqui com um fio de melaço ou a própria calda de rapadura que nós fizemos, e nós podemos degustar ele com queijo coalho e também com queijo de manteiga. E a gente vai para a melhor parte dessa receita, que é a que eu mais adoro, viu, Alexandre? Que é o momento que a gente vai provar. Inclusive, você adicionou o queijo, como você bem comentou, não é isso? Isso, a gente adiciona o queijo de manteiga para remeter. A gente lembra que o sertanejo tem o hábito de comer a rapadura rapada, assim, com queijo, né? Então a gente está trazendo um pouco desse hábito, assim, o sabor da rapadura que está impresso aqui no bolo, e a gente está trazendo o contraste do queijo de manteiga. Então a gente acha que esse dulçor com esse salgado do queijo vai ter um sabor bem harmonizado. E vamos finalizar com um fio de melaço. Crocante. O flocão de milho, ele, apesar da gente tornar ele na forma de uma farinha, mas ainda fica alguns grãozinhos mais inteiros, então ele dá essa textura de crocância ao bolo. Ao mesmo tempo ele é macio, né? O dulçor, não sei se você concorda, mas também o teor de açúcar não está exagerado, é equilibrado. Equilibrado com as especiarias, né? Isso. Muito bom, Alexandre.